Olá, mulheres divinas! Olá, seres de luz! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e já vou avisando desde já que esse vídeo ele foi feito assim, ó, sob encomenda para a minha turma atual do Alma Criativa, a que iniciou agora no finalzinho de agosto de 2025. Então, algumas discussões que aconteciam ali no grupo envolviam criança interior, mãe interior, criança ferida. E aí, como eu percebi que esses temas não estavam assim bem claros assim para todo mundo, recebi algumas perguntas em inbox também diretamente de algumas participantes, resolvi gravar esse vídeo para essa minha turma em específico. Então, ele é especialmente para vocês. Se você não sabe do que eu tô falando, chegou aqui nesse vídeo por algum motivo, não sabe o que é o Alma Criativa, não me conhece, vou deixar links por aqui em algum lugar nessa página para você se informar e, se você se conectar com a proposta, entrar na próxima turma, tá? Então, meus amores, vamos falar sobre diferenças, semelhanças entre criança interior, criança ferida e mãe interior. Porque acontece muito frequentemente de quando iniciamos algum trabalho energético, algum trabalho terapêutico aí no viés das terapias integrativas, holísticas, muitas vezes aparecerem esses temas do vamos curar a sua criança interior, você tem uma criança ferida no seu interior. Clarissa, né, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, fala muito sobre a mãe interior e que na verdade é um arquétipo junguiano. Então, tanto a Clarissa Pinkola Estés, a autora do Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro que a gente trabalha ali no Alma Criativa, tanto ela fala sobre a mãe interior e ela é junguiana, então ela é uma terapeuta com esse embasamento da teoria de Carl Gustav Jung, assim como eu. E o tema mãe interior, ele está ligado ao arquétipo junguiano da grande mãe. Então são temas aí que se conectam, se cruzam, mas que muitas vezes eles ficam ou estereotipados ou incompletos. Então, o objetivo desse vídeo é realmente conseguir te trazer mais clareza sobre esses temas. Vamos falar então primeiro com relação à criança interior. O que é essa criança interior? A criança interior, ela é, pegando até uma linguagem mesmo junguiana, né? Ela é uma parte do nosso self na sua pureza. Então, ela é aquele nosso lado realmente infantil, ingênuo e imaturo. E quando a gente fala na criança interior, é particular de cada um. A criança interior de cada um vai ser única, porque vai ser baseado nas nossas experiências de infância. Então é bem interessante a gente não generalizar, sair rotulando e aceitar também, né, rótulos do que é e o que não é uma criança interior, porque é realmente uma experiência bem particular. A criança interior, ela é parte da nossa estrutura psíquica que guarda as impressões da nossa infância. E nós sabemos que a nossa história de vida como um todo, ela é muito conectada com as experiências que a gente teve na nossa infância. É por isso que é tão importante, tão falado aí no meio holístico, integrativo, enfim, o tema da criança interior. Ela é uma parte nossa. Quando a gente se torna adolescente, não necessariamente a nossa criança morre, a nossa sociedade
parece que quer, algumas vezes, cortes bruscos, né? Então, se a gente pegar até o exemplo das mulheres, né? Menstruou, pronto, acabou, morreu a criança que existia aqui. Agora você é uma mocinha, agora você é adolescente. E aí acaba criando aqueles bloqueios até que existem. Esse é um dos fatos que acaba criando bloqueios com relação à menstruação, porque a criança vem sendo criança e de repente tem aquele corte. Menstrua, acabou a infância, morreu. E aí se a gente conecta também com a ideia de que cada vez mais a menstruação está chegando mais cedo, temos aí meninas de 8, 9 anos que já menstruam, são sim crianças, né? Então, todas essas experiências que a gente passa na nossa infância, elas são a base, né? Então, a base nesse sentido realmente de fundamento. A adolescência vem e se sobrepõe. Significa que não existe mais a criança, não existe mais a experiência de infância, não existe mais as histórias que fazem parte da nossa biografia nos nossos primeiros anos de vida? Não, elas estão ali de base. Então, a adolescência, ela se sobrepõe à infância, a vida adulta se sobrepõe à adolescência, a maturidade se sobrepõe, a velhice se sobrepõe. Uma não deve, não precisa matar a fase anterior. E aí, se a gente pensa que todas terão como base a infância, todas se sobrepõem, e a infância que está ali embaixo de tudo, essa é a importância da nossa criança interior. A nossa criança interior, então, ela é essa estrutura psíquica de pureza, de inocência, de ingenuidade, de doçura, de energia, né, para descobrir o mundo. E junto com isso, todas as experiências que fazem parte da nossa biografia, da nossa vida nos primeiros anos de vida. E aí, algumas pessoas dizem, né, assim, né, e eu problematizo muito essa frase quando a pessoa fala, né, ai, coisa boa ser criança, melhor fase da vida, ai, queria voltar a ser criança, enfim. Mas a realidade cruel é que uma ínfima porcentagem de crianças no mundo tem um privilégio de dizer que a sua infância foi de fato saudável, feliz, segura. E aí vem as feridas, aí vem os traumas. Então, trauma é uma ferida da alma, das emoções, que se expressa no corpo, nos hábitos, nas decisões que nós tomamos depois na vida. Então, a criança ferida é a nossa parte da nossa criança interior que passou por um trauma, passou por uma dificuldade, que vivenciou rejeições, vivenciou solidão, vivenciou abandono, falta de acolhimento. E aí ela fica ferida. Então, é uma parte da nossa psique que faz parte da nossa criança interior, mas que está ferida, tá? E aí, quando a pessoa problematiza isso do coisa boa é ser criança, né? Poucas crianças têm esse privilégio de dizer. Poucas crianças não passam por experiências de doença, de separação dos pais, no sentido assim, né? De separações traumáticas, separações ali difíceis. A maior parte das separações não são amistosas. A maior parte das crianças passam também por situações de privação de alimento, passam por frio, enfim. E aí, imagina, né, a pessoa ser criança, vamos pegar ali 10 anos, né, os 10 primeiros anos de vida. Em 10 anos da vida dessa criança, ela não ter passado por nenhuma situação histórica, porque não é só questão da família proteger, né? Uma situação histórica que não tenha sido marcante na sua vida. A gente passou aí por alguns anos de pandemia que, enfim, era alheio a qualquer boa intenção familiar. A criança iria sentir isso de alguma forma. Uma criança que teve também, uma pessoa que teve a sua infância num período de guerra, isso vai impactar também na sua vida adulta.
uma criança que teve a sua infância em uma região que por algum período histórico vivenciou algum tipo de privação, escassez econômica, privação de liberdade, uma doença local, enfim, isso tudo vai impactar, vai causar feridas, além desses aspectos. Então aqui, esses exemplos que eu dei, falando sobre um aspecto coletivo, histórico, e também os aspectos particulares, separação dos pais, alguma doença que essa criança tenha, ou o pai, a mãe teve, os irmãos teve, impacta também na vida dessa criança. Enfim, então são tantas variáveis que podem acontecer na infância de uma pessoa que todo mundo vai ter ali uma feridinha da sua criança interior. E essa ferida dessa criança interior é o que é chamado popularmente de criança ferida, tá? Dito isso, e é claro que é importante colocar, né, trazendo o contexto junguiano, quando a gente fala em criança ferida, nós estamos falando de um aspecto sombra, tá? Então, Jung trabalha muito com os temas de luz e sombra. O aspecto da criança, esse aspecto da psique da criança ferida é um aspecto sombra, são conteúdos que estão reprimidos ali no nosso inconsciente, seja porque nos causa muita dor, porque nós não soubemos lidar com aquilo na época da infância, porque aquilo segue muito vívido mesmo na fase adulta, algum trauma de abandono, de abuso sexual, mesmo na fase adulta, rememorar aquilo é um tema muito difícil. Então ele fica reprimido, ele fica nos temas, nessa face sombra da nossa psique. E aí vem a pergunta que às vezes norteiam sessões e sessões e sessões de terapia. Como que eu encontro a minha criança interior? Como que eu encontro a minha criança ferida, né? Como eu vou saber qual é a ferida da minha criança interior? Então tem algumas técnicas aí que ficam tempos longos atrás dessa resposta. E na verdade não é uma resposta difícil. Não quer dizer que não seja complexa, mas ela não é difícil. Ela é complexa no sentido de que tem muitas variáveis envolvidas, mas não é necessariamente difícil. Por quê? A sua criança ferida, ela vai se expressar na sua vida sempre de uma forma destoante do seu contexto atual. Por exemplo, você é uma pessoa independente financeiramente, você tem um relacionamento saudável com alguém, daqui a pouco você já é até mãe, ou tia, ou madrinha, enfim, tem toda ali uma construção social de relações. No que aconteceu algum imprevisto, algum momento mais crítico, mais difícil, mais desafiador na sua vida, você se percebe agindo tal qual uma criança acuada. Então, toda aquela mulher madura, independente financeiramente, que constrói relações, que tem vida social, que tem estudo superior, que tem amizades, que tem todo um círculo ali de uma vida construída, de uma vida adulta construída, de repente se percebe tendo reações de uma criança mimada quando acontece alguma coisa. Isso significa o quê? Que essa coisa que te incomodou é uma ferida da sua criança interior. Vou dar aqui um exemplo. Você está numa reunião, numa confraternização da empresa. Os chefes, os diretores vão passando mesa por mesa, cumprimentando todo mundo, enfim. E por acaso a sua mesa pula, não passa. E aí, pensamentos que vão te ocorrer.
eu vou embora daqui, porque agora eu não quero mais nada mesmo, porque nada aqui tá bom, porque eu nem queria mesmo estar aqui, porque isso daqui... E aí começa aqueles discursos, sabe, que destoam de um comportamento adulto. Qual é essa ferida da criança interior dela? O esquecimento, a invisibilidade. Pode ser, eu tô dando aqui um exemplo, né? Numa situação em que essa pessoa tem uma ótima relação com seus superiores, mas naquele momento ali, por acaso, ela não foi vista, por acaso a mesa dela passou despercebida nessa confraternização. E a pessoa agiu tal qual uma criança. Tal qual uma criança fazendo uma birra, uma criança não sabendo lidar com as emoções. Aí tem essa ferida. Essa criança provavelmente passou por uma experiência de abandono, uma experiência de invisibilidade, uma experiência de não ser acolhida. Quando aconteceu essa pequena situação, isso voltou tudo ali que ela vivenciou. Outro exemplo, esse aqui muito comum. A prática de descontar em comidas infantis, doces, lanches, insatisfações que a pessoa na sua vida adulta tem. Ela é adulta em todas as áreas da vida, super madura, super bem resolvida, tudo em equilíbrio, etc. Acontece alguma insatisfação, ela desconta comendo doces infinitamente, comendo lanche. Ela sabe toda a importância ali da vida saudável e mantém isso. Quando acontece esse tema, que é difícil de lidar, ela desconta na comida. Tal qual uma criança prefere o doce, prefere um lanche, prefere um chocolate, prefere um bolo de aniversário a qualquer outra coisa. Essa coisinha que desencadeou e que fez você ter esse comportamento mais infantilizado é uma ferida da sua criança interior. A própria prática do vou me dar de presente, né? Então agora que eu tenho o meu salário, agora que eu tenho os meus cartões, a minha conta de banco, eu vou me presentear. Aí vai no shopping e compra tudo que quer e que não quer. E muito provavelmente foi uma criança que, quando era criança, não tinha recursos para comprar tudo que queria. Podia comprar só uma coisa, não tudo. Ou mesmo que pudesse, aquilo de alguma forma não era incentivado que acontecesse, mas ficou aquilo ali, né? Aquilo não foi bem processado na infância. E aí, quando cresce, acaba descontando nessas compensações. Então, não é difícil encontrarmos a nossa criança ferida. Ela não vai aparecer de pronto nesse sentido do vamos deixar a criança se manifestar agora. Não. Vai ser nessas pegadinhas da vida real, de aspectos desafiadores, em que a forma como nós agimos, que lembre um comportamento infantil, é como se nós fôssemos teletransportados para a nossa infância. É como se a Cíntia adulta aconteceu alguma coisa que ela não gostou, que está sendo difícil lidar, ela tem um comportamento infantil, ela é diretamente ligada àquele problema original da infância. E aí, a gente sabendo qual é essa ferida da criança interior, a gente consegue saber como trabalhar ela. Porque traumas são informações sobre a nossa história. E são informações sobre a nossa história que não foi concluída. É uma história da nossa vida que não foi concluída. Ela parou, congelou em uma parte. Essa história não terminou. Quando nós percebemos
A nossa criança interior, a gente está sendo jogada para essa história que não foi concluída ainda. E aí vem a possibilidade de cura. Então, observe o seu comportamento, fique atenta ao seu comportamento quando você tiver reações nesse sentido, que remetam a você na infância, a um comportamento na infância. As birras, então agora eu não quero, que nem aquela criança que diria, não vamos brincar da minha brincadeira, então eu não quero brincar de nada. Falas desse tipo, o descontar nesses alimentos mais infantilizados, né, mais infantis, enfim. Nossa, são tantos comportamentos e tantas possibilidades e ao mesmo tempo é algo tão particular que vou parar por aqui os exemplos porque é inviável eu dar todas as possibilidades de situações, mas fique atenta aos sintomas. Então, percebeu qual é a ferida da sua criança interior? Ali tem uma possibilidade de cura. Eu vou deixar um link de uma prática que eu já fiz aqui no canal sobre criança interior. Então, vou colocar aqui em algum lugar. Ela é mais antiga, mas eu vou deixar aqui caso te ajude nesse sentido, tá? E agora nós vamos para mãe interior. Falamos de criança interior, criança ferida, mãe interior. Mãe interior é um aspecto da nossa psique, então, relacionado ao arquétipo da grande mãe. Ou seja, é aquela função psíquica ligada ao cuidar, ligada ao acolher, ligada ao maternar. Maternar no sentido mesmo de cuidado, no sentido mesmo de acolhimento, de atenção, de auxiliar algo ou alguém a se desenvolver. E quando a gente fala dentro das terapias integrativas holísticas sobre o maternar, nós não estamos falando só de ser mãe de um ser humano, ser mãe de uma criança, mas todos os processos de criação. Então a gente cria uma criança, né? Criamos a criança, mas nós também criamos ideias, criamos empresas, criamos arte, criamos filosofias de vida, criamos invenções. Então, tudo que é passível de ser criado está relacionado a essa energia materna. Então, não dentro dos contextos das terapias holísticas integrativas, não está ligado a o maternar unicamente o ser mãe de uma pessoa. É ser mãe, criadora, cuidadora de qualquer coisa que você queira criar na sua vida. E é uma essência feminina o criar. Mulheres criam 10 filhos como antigamente fariam. Hoje nós podemos criar muitas coisas. Filosofias de vida, ideias, livros, empresas, negócios, produtos, serviços, arte e tudo isso ter ali o nosso protagonismo e a nossa autoria respeitada também. Mas com relação à mãe interior, esse é um tema que a Clarissa fala bastante em várias partes aqui do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Porque a Clarissa fala em um trecho do livro que não importa o quão boa a nossa mãe tenha sido ou não. Mais dia ou menos dia, nós vamos ter que ser nossas próprias mães. E isso acontece por quê? Seja por uma indisponibilidade mesmo física, nossa mãe naturalmente tende, né, os nossos pais falecerem antes de nós, então nós não termos a nossa mãe por perto. Também é possível que a nossa mãe, com toda essa função do cuidar, do maternar, do apoiar, enfim, ela desenvolva algum tipo de limitação física, neurológica, em que não seja mais possível ela cuidar de nós. E aí
pode até acontecer o contrário, nós termos que cuidarmos da nossa mãe. E aí é todo um processo também psíquico bem impactante, né? Ou seja, mesmo até por indisponibilidade de tempo, né? Você tá num país, sua mãe tá em outro, diferentes fusos horários, vai ligar para sua mãe para perguntar, pedir uma opinião, chorar no colo, à distância, não dá. Então, existe uma série de situações em que é impossível a nossa mãe estar com a gente. Ela não vai estar com a gente o tempo todo e tende, quanto mais os anos passam, mais desligada da nossa mãe a gente fica, porque nós vamos nos ligando a outras conexões ao longo da vida. Mas nós temos que nutrir a nossa mãe interior, porque na ausência dessa nossa mãe exterior, a nossa mãe interior é que vai cumprir esse papel. Então eu sempre digo que a mãe interior que a gente tem que nutrir na gente, ela tem que ser a melhor mãe do mundo, embora você talvez nem tenha tido a melhor mãe do mundo. Não tenha sido a mãe mais paciente, não tenha sido a mãe mais generosa, não tenha sido a mãe mais sábia, enfim. A sua mãe interior, ela tem que ser. Então imagine toda a paciência que uma criança precisa quando está aprendendo a comer. Que a sua mãe interior tenha essa paciência com você. Porque você não está mais aprendendo a comer, mas você está aprendendo a lidar com os desafios do mundo do trabalho. Você está aprendendo a lidar com os desafios da faculdade. Você está aprendendo a lidar com outros desafios. Então muda-se o tema, mas os desafios são, sim, complexos de um ponto de vista de aprender novas habilidades. E ao invés de você buscar uma mãe externa que diga, calma, aos poucos você aprende, mas tenta desse outro jeito, tá tudo bem errar, dá um tempo, depois tenta de novo. Ao invés de você esperar esse tipo de apoio externo, você tem que ter esse apoio interno. Então, toda a paciência, toda a generosidade, toda a sabedoria, todo o acolhimento, toda a calma que você atribui a uma mãe ideal que você tem interiormente para oferecer a si mesma. E aqui ressalto muito esse tema do aspectos positivos ligados a esse arquétipo da mãe interior, da grande mãe, ali como um arquétipo do ideal realmente do maternar. Então, toda essa dedicação que uma mãe tem com os filhos, que a gente tenha também com a gente, que a gente não desista da gente mesmo. É mais ou menos isso. Agora, se a gente pega um aspecto sombra, que é também nomeado como a mãe devoradora, né? Então, ao invés de ser uma mãe que nutre, uma mãe que protege, uma mãe que acolhe, uma mãe que se doa, é o contrário. É uma mãe que tira. É uma mãe que fere. É uma mãe que isola o filho. Se você tem uma mãe interior assim, isso tem que ser trabalhado. Tem que ser mudado aí essa imagem que você tem de feminino, de maternar, de mãe na sua vida. Porque aí, quando você cometer um erro na sua vida, quando você tiver um problema na sua vida, ao invés de você ter uma mãe interior, grande mãe, que vai te acolher internamente, se você tiver ali uma mãe devoradora, ela vai ser aquela vozinha que você vai ter internamente dizendo, sabia que você não ia conseguir. Não era para você nem ter começado. Você não é capaz. Você não consegue. Você nunca faz nada direito. Olha a toxicidade dessa mãe. Já é difícil lidar. E se ela estiver dentro de você, é um problemão. É um problemão porque está interno em você alguém que poderia te acolher. Então, é importante olhar para essa ideia que você tem do maternar, essa ideia que você tem do que é uma mãe acolhedora,
e você nutrir uma mãe saudável, acolhedora, amorosa internamente. Para que quando você precisar desse apoio materno, que ele venha de você mesma, se puder vir também da sua mãe exterior, ótimo, mas não exclui você nutrir ele internamente. Que essa mãe interna, saudável, sábia, acolhedora, amorosa, já esteja pronta para te acolher em uma situação difícil, tá bom? Então espero ter esclarecido melhor. É um tema que é complexo. Tentei aí resumir, tentei trazer aí com uma linguagem mais acessível, mais prática, mas se você ficar com alguma dúvida, quiserem comentar aqui embaixo no vídeo, eu vou adorar compartilhar com vocês os meus conhecimentos, tirar as dúvidas, responder todas as perguntas. E quem quiser também colocar suas experiências aí, acho que é bem bacana também usarmos esse espaço para essa troca entre mulheres. Então, um grande beijo, minhas almas criativas, e nos vemos lá no grupo com as atividades.